Boa noite, gente. Mais uma noite muito agradável neste desafio de lives. Esta, então, é a 13ª live. Sem faltas, hein? Sem faltas, olha isso. Maravilhoso, maravilhoso. E hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é o tema da comunicação. Pois é, aceitei esse desafio de lives para melhorar a minha comunicação também. Então, é uma coisa que eu gosto muito, a comunicação. E a comunicação, a gente pode ter essa comunicação de várias formas e com várias pessoas, né? Mas hoje, especialmente, eu estava pensando na comunicação com Deus. Como é que tá a nossa comunicação com Deus, gente? Esses tempos, Páscoa, aconteceu há poucos dias atrás, morte e ressurreição, né? A lembrança da morte e a comemoração da ressurreição de Jesus. Como é que tá a nossa comunicação com Deus? Então, a comunicação a gente faz através da oração, né? A oração a Deus. E aí a gente tem aqui, olha, Filipenses 4:6. Deixa eu ver se eu acho aqui. Filipenses 4:6, gente. Que é a comunicação com Deus. Espera aí. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, gente, a oração. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É isso? É a oração, é a comunicação que a gente tem. Através da oração a gente se comunica com Deus. E isso tem que acontecer frequentemente. Porque além de a gente criar um relacionamento mais profundo com Deus, né, tem vários outros benefícios. Vários outros com a comunicação. Oi, hoje já entrou alguém aqui, o Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? Depois tem a Alessandra também. Tudo bem, Alessandra? O Renan. Boa noite, Renan. Estamos aí. Na 13ª noite de lives, do desafio de lives. Hoje a gente está falando sobre comunicação. Especificamente, comunicação com Deus. Como é que a gente faz essa comunicação com Deus? Através da oração. Através da oração, já tem aqui em Filipenses 4:6. É assim que a gente se comunica com Deus, através da oração. Quais os assim? E a oração, a gente pensa assim que a oração, o beneficiário da oração vai ser Deus, né? Mas não, tem um detalhe, não. O beneficiário, o principal beneficiário da oração é a gente mesmo. Por quê? Através da oração, a gente fica mais centrado, a gente consegue entender melhor o nosso problema e com esse entendimento, com esse discernimento que a gente pede para Deus, para a gente ter um pouquinho de discernimento, não é? E com esse discernimento é que a gente consegue entender o nosso problema e encontrar uma saída, um modo de resolver esse problema que está causando essa preocupação toda. Então é através da oração, porque já foi cientificamente provado, olha, a oração, ela traz muitos benefícios. Acalma a mente, em primeiro lugar ela acalma, né? A gente fica mais calma quando faz a oração. Reduz o estresse e a ansiedade. Libera neurotransmissores relacionados com o bem-estar.
facilita a tomada de decisões. Vê, gente, que maravilha a oração. O simples fato de a gente pedir para Deus já ajuda a gente a tomar as decisões que a gente tem dúvida, não é? Então a oração já é maravilhoso e o beneficiário é a gente mesmo. Nós mesmos é que somos beneficiados com a oração, não é Deus. Deus não precisa de oração, gente. Não precisa. A gente é que precisa. Então, olha, vamos fazer mais oração, vamos conversar um pouquinho mais com Deus, a gente tem que se conectar mais com Deus, para tudo ficar melhor. Olha aqui, ó. Já tá na Bíblia. Aqui, olha. Filipenses 4:6. Não é muita coisa, né, que a gente aprende, que é pra gente oração, para Deus resolver os nossos problemas. Não, a gente é que vai resolver, a gente é que vai ser beneficiado e resolver. A mesma coisa, gente, o perdão. Olha, fiz aqui umas anotaçõezinhas básicas, como sempre. Não é? O perdão, gente. Quem é que é o beneficiário do perdão? É o outro? É o ofensor? O que vocês acham? Né? O que vocês acham? O beneficiado do perdão é o ofensor? O ofensor é que precisa do nosso perdão? Não. Simplesmente não. O beneficiário do perdão, nós mesmos. Quem foi ofendido é que vai se beneficiar do perdão, porque vai deixar aquele problema, deixa esse problema embora e segue a vida. Porque, principalmente, gente, se a gente fica pensando nos problemas, a gente fica pensando no que passou, no que está lá atrás. E uma coisa que é bíblico também, olha, deixa seus problemas, deixa o passado. Não pode ficar olhando para trás, que vira estátua de sal, viu? Vira estátua de sal, fica olhando para trás. E olhar para trás não é só olhar para as pessoas, para os lugares, porque a gente chega em um momento e pensa assim, mas gente, eu já parei de olhar para trás, eu já mudei o ambiente, eu já estou com novos ambientes, novas pessoas, novas ideias. Gente, para um pouquinho. E as mágoas que a gente está carregando? Que a gente está carregando aqui nas costas com esse peso? Faz parte do passado. É desse passado aí que falam que a gente tem que se livrar. Não é só dos ambientes e das pessoas, deixar de ver as pessoas ou deixar de ir em tal ambiente. Não. Tem que também se livrar das mágoas, dos ressentimentos que a gente está carregando aqui nas costas. Isso faz parte do passado também. Isso aconteceu lá no passado e a gente vem trazendo aqui, olha, pro nosso dia atual, né? Pro nosso hoje, pro nosso agora. Então é deixar isso tudo para trás. Mágoa também faz parte do passado. Ressentimento, essas coisas fazem parte do passado e a gente tá carregando, tá trazendo pro nosso dia de hoje. Então isso tem que ser liberado também. Tem que ser liberado, tem que deixar o que passou, o passado fica para trás e viver o hoje e já com vistas no futuro. No futuro, para que vem tudo de melhor, vem do futuro, não vem do passado. O passado passou, tal. É deixar. Então as pessoas, os lugares e os sentimentos também, que tá ligando a gente àquele passado. Então, se tem mágoa com alguém, libera isso, libera através do quê? Começando com a oração, faz a oração, a gente se sente melhor, toma melhores decisões e através do perdão. Porque nem a oração e nem o perdão, o beneficiário não vai ser o outro. A oração e o perdão, o beneficiário, nós mesmos somos beneficiados com a oração e com o perdão. Porque o perdão a gente vai liberar a pessoa, mesmo que fez mal pra gente, libera a pessoa. Deixa seguir a vida dela. Ela que siga a vida dela. E a gente liberando, já tá liberado, já tá aberto para o novo. Não gasta energia pensando no que passou, em pessoa que fez mal, ou pessoa que tá devendo, ou pessoa que isso e aquilo, que fica lá do passado. Libera espaço para energia nova. Então,
Novos lugares, novas pessoas, novas experiências, gente. Novas experiências, fazer novas experiências, conhecer gente nova em outros lugares, fazer viagem, né? Ler um livro diferente, tal. Vamos trazendo novidade para nossa vida. E o perdão é aquilo mesmo, gente, porque não vale a pena a gente ficar gastando tempo com alguém que fez mal pra gente e tal, não é? Mesmo porque, se fosse para você escolher, por exemplo, o que você ia escolher? Ser o agressor e ofender, por exemplo, uma pessoa inocente, ou ser o ofendido? Se fosse para você escolher. Ofender uma pessoa totalmente inocente que não merece, ou ser obrigado a se colocar na situação de ofendido. O que é que você escolheria? Diz aí. Vocês estão ouvindo, né? Diz aí. O que é que vocês escolheriam? Porque é complicado, sabe por quê? Vai chegar um momento em que a pessoa que faz coisa errada e que, né, ofende o outro tal, e causa o dano ao outro, vai chegar um momento em que a pessoa vai se tocar e vai ver que ela fez uma coisa errada e que causou um dano a uma pessoa inocente. E como é que essa pessoa vai se sentir? Tudo bem, quem não tem muita empatia é meio difícil de se colocar no lugar do outro e entender qual vai ser o sentimento do outro. Mas assim, vamos colocar hipoteticamente, o que é que uma pessoa sente a hora que ela toma consciência que fez uma coisa errada para outra pessoa e que aquela pessoa não merecia esse mal? O que é que a pessoa vai sentir? A pessoa sente remorso, né? Sente consciência pesada, sente tristeza, sente dor por ter causado mal para uma outra pessoa. Então pensa bem. Qual seria a escolha? Se fosse para você escolher, você escolheria o quê? Tá no lugar da pessoa que faz o mal a um inocente, ou se tiver só os dois lugares, né? Para escolher. Ou ser a pessoa que foi ofendida. Nenhum é bom, né, gente? Nenhum. Olha aí a Edna tá aí. Oi, Edna, tudo bem? Então, seria uma escolha bem complicada essa. E assim, por isso é que a gente está falando hoje sobre comunicação, especificamente comunicação com Deus, né? E a comunicação com Deus, ela acontece através da oração. A oração, a gente já viu aqui que o maior beneficiário da oração não é Deus, é a gente mesmo. Então a gente vai se beneficiar da oração de várias formas, da melhor tomada de decisão, do bem-estar, do melhor relacionamento com Deus, tudo isso. E o perdão da mesma forma. O perdão, o beneficiário do perdão não é o ofensor, é o ofendido, né? Que deixa a pessoa para lá, tal, deixa cada um segue a sua vida e fica aberto para o novo, para as boas coisas que Deus coloca na vida da gente, não é? Então, o tema realmente é esse hoje. E assim, abri a live só para colocar essa reflexão, né? Porque eu tô no desafio de lives e hoje é a 13ª noite de live, sem faltas. Estamos aqui, ó, sem arregar. Cada dia um novo desafio, né? Estamos aí na luta. Estamos aí, mas não arrego. Né, gente? O que mais que eu apontei aqui? Eu faço umas anotaçõezinhas aqui, olha. Oi, Jaqueline, tudo bem? Bom ter vocês aqui hoje, viu? Mas é isso, gente. É isto. Mas aí, gente, falando da oração, principalmente, para a gente ficar mais perto de Deus
E falando do perdão, para a gente se beneficiar do perdão também, deixar o que ficou no passado, porque o passado não é composto só de lugares, por exemplo, nunca mais voltar em algum lugar que a gente estava no passado, ou pessoas, nunca mais se relacionar com pessoas que não foram tão boas no passado. Não. No passado tem também as mágoas, as emoções ruins do passado. Então é disso que a gente tem que se liberar. Quando se fala assim, ó, deixa o passado, o que passou, passou, as emoções também. A gente, porque em muitos casos a gente deixa pessoas e lugares do passado, mas não deixa as emoções. Então a gente vem trazendo para o hoje aquelas emoções que ficaram. Ficou o quê? Mágoa de alguma coisa que fizeram de errado com a gente? Ficou mágoa, ficou decepção, não é? Que tipo de emoção ficou que deveria estar lá no passado, deveria já ter encerrado, ressignificado esse acontecimento e a gente não ressignificou e continua trazendo. Então é isso que a gente tem que pensar também, para a gente abrir espaço para o novo e deixar essa vida plena e abundante que Deus quer para a gente, né? Então as emoções fazem parte também. E deixar isso tudo de lado, né? Do que foi ruim. Bom, o que é bom a gente traz, né? O que é ruim deixa lá profundo. E no caso do perdão que a gente está falando, não é simplesmente a pessoa, por exemplo, fez uma coisa de errado, a pessoa chega e fala, ai, me perdoa, tal. E aí a gente perdoa e acabou. Por quê? Porque o perdão tem as suas fases de arrependimento. Uma pessoa realmente que merece perdão, realmente arrependida, né? Então, tem assim as fases do arrependimento. Essas fases do arrependimento, a primeira coisa, quando a pessoa faz a coisa errada, ou mesmo a gente, né? Faz a coisa de errada, o que acontece? A gente reconhece que está errada. Tem assim gente, mas assim já é transtorno psicológico, que não tem muita empatia e não chega a reconhecer o erro, mas esse é um outro assunto. No caso, normalmente, existe o reconhecimento do erro, né? A pessoa se coloca no lugar do outro, vê que fez um erro com a pessoa inocente e reconhece esse erro, reconhece o dano que causou na vida do outro, principalmente, né, quando é uma pessoa inocente. E daí esse dano, ele pode ser material, pode ser emocional, pode ser um dano subjetivo, e depende do caso, né? Então, o dano pode ser muito emocional, isso que a gente está acabando de falar, que a gente traz do passado esse dano emocional, tal, com mágoas, com ressentimentos, esse tipo de coisa. Depois dessas fases do arrependimento, depois do reconhecimento do erro, tem também, depois do reconhecimento e admissão, né, de que a gente errou, vem então o sentimento de tristeza, de dor por ter errado e colocado uma pessoa inocente nessa situação, né? Com esse segundo ponto, a gente chega à conclusão do seguinte, que ele teve a consciência, né, sobre o erro, está consciente que errou, então teve essa consciência e o reconhecimento de que a pessoa que foi ofendida era inocente, então desses dois pontos. Já o segundo tópico aqui é o desejo de mudança. Depois que a pessoa se arrepende porque reconheceu o erro, depois de ter reconhecido, ele admite que causou esse dano a terceiros, vem o desejo de mudança. Por que vem o desejo de mudança? Que é a vontade de mudar o comportamento e nunca mais fazer daquele modo. Oi, Vanessa. Vanessa chegou aí. Tudo bem, Vanessa? Estamos aqui na 13ª live, Vanessa. E estamos juntos. O desejo de mudança, gente. Aí vem o desejo de mudança, vem mudar o comportamento
para que o fato errado... Boa noite, Vanessinha. Para que o fato errado, que a gente tem errado, tal, nunca mais aconteça, né? E por quê? Por que a gente não quer que nunca mais aconteça um ato que a gente fez de errado, tal, ou alguém errou com a gente? Por quê? Porque a pessoa não quer mais passar por aquela dor, por aquele sentimento, né, de ter errado, tal, e ter causado dano a uma pessoa que talvez fosse inocente, né? Então a pessoa nunca mais quer passar por isso. Então tem o peso na consciência, o remorso e tal. Então, depois desses pontos ainda vem o quarto tópico aqui, que é a restituição da coisa ao estado anterior. Porque, olha, as fases do arrependimento. Primeiro, o reconhecimento do erro. Depois, admitir, né? Vem a tristeza, tal. Por admitir e reconhecer o erro. Depois, o desejo de mudança, de ser uma pessoa melhor. E assim, realmente, com uma alta emoção. Aí vem o desejo de mudança, a gente muda, né? Vem o desejo de mudança. E depois, a restituição da coisa no estado anterior. Então, o que a gente quer? A gente quer fazer com que a pessoa ofendida, tal, retome o estado antes daquele acontecimento. Então, essas são as fases do arrependimento, porque realmente todo mundo erra e crescendo, né? No nosso aprendizado, a gente vai errando e vai caindo, vai levantando. É como aprender a andar, gente. A gente vai engatinhando, aí levanta meio assim e vai segurando nas coisas, tal, e dá o primeiro passinho, depois cai. E por que a gente muda o nosso caminho? Por quê? Porque a gente não quer passar por aquele erro de novo, porque causa dor. A gente bate com a cabeça, bate com tudo, vai causando dor. A gente não quer passar por aquilo de novo. Então, o que a gente faz? Vai contornando a situação e vai buscando um novo modo, um novo comportamento, um novo modo de se adequar à situação para não passar aquilo mais uma vez, porque causa dor na gente. Então, como a gente não quer passar por aquela dor, a gente muda o nosso comportamento, né? E é aí que entra o desenvolvimento pessoal. É isso mesmo, Vanessinha. Aí entra o desenvolvimento pessoal. Por que a gente vai atrás de aprender mais coisas? Por que a gente não fica parado em casa? Por que a gente enfrenta esses desafios? A gente aceita fazer esses desafios todos que a vida nos propõe. Por quê? Para aprender, para não ficar naquele erro que a gente estava, não é? Que aquilo causa dor na gente. A gente quer melhorar, quer transbordar na vida do outro. Então a gente vai meio que caindo, meio tropeçando, gaguejando. É uma luta, mas vai. A gente com medo, morrendo de medo de determinadas situações, mas a gente vai com medo mesmo. E o que a gente encontra lá na frente é tão melhor. A gente se encontra uma pessoa mais admirável. Gente, quando a gente vence um desafio, a gente se sente admirável. Fala a verdade. Vocês não gostam? Depois que a gente melhora, olha, do 1% por dia que a gente faz. No dia seguinte a gente já está melhor. A gente se admira mais. O nosso amor próprio melhora, tudo vai melhorando. A gente vai tendo a certeza que a gente consegue. Olha, uma coisa que a gente nem imaginava fazer há um mês atrás. Nem imaginava fazer. Era impossível. E hoje é realidade. Hoje faz parte da nossa vida. É real. Então, o que é que precisa para a gente alcançar essa realidade? O primeiro passo, como os bebês. O primeiro passo, não ter medo, deixa o que ficou para trás, não traga peso indevido, o que ficou para trás ficou. Se a gente aprendendo a andar caiu, olha, não vai ficar se lembrando disso para o resto da vida e não querer andar, não é assim? Deixa o que ficou e abre espaço para o novo e continua. Caiu hoje, continua andando.
Caiu no segundo dia, continua. Vai chegar em algum dia que é automático. Vai conseguir andar, normal. E assim é a gente. Assim, no nosso caso das lives, é a comunicação. A gente vai meio tropeçando, meio, né, batendo e tal. É complicado, mas o que gera uma transformação, a transformação é gerada pela ação, não é? Quem está estável e estático não se transforma. Não se transforma. Então a gente tem que buscar novos lugares, novas pessoas, novas ações, novas ideias, né? Novas ações para ter um resultado diferente. Então é através disso, sempre em conexão com Deus, sempre deixando o que ficou para trás, perdoa o que ficou para trás, e ação. É oração, que também tem ação no nome, né? Oração, deixa para trás o que não agrega, o que não te acrescenta, perdoa e deixa para trás, e coloca uma pitadinha de ação, 1% ao dia, e segue em frente. A gente vai sair ali na frente uma pessoa bem melhor, hein? Bem melhor. Com o nosso desenvolvimento pessoal, nossa busca por aprendizado, todo dia a gente aprendendo uma coisa nova, a gente vai ser melhor. E é ali, no futuro, é que a gente vai se encontrar e ter a vida plena que Deus quer pra gente. Não é? Não é assim, gente? Com certeza. Olha lá, Vanessa. É isso mesmo, né, Vanessa? Cada dia a gente vai dando um passinho. E assim, ninguém consegue já sair correndo. Levantar, tá lá, né, engatinhando e já sair, levantar correndo. Não. É como nadar. Ninguém chega numa piscina sem saber nadar e mergulha e já sai nadando. Maravilhoso. Não, gente. Para começar a nadar, a gente vai primeiro, vai com a boia, aprende a respirar, a respiração, depois aprende a movimentar as pernas, os braços, para depois, lá no final, a gente conseguir nadar. É passo a passo, é um processo, um aprendizado. Ninguém nasceu sabendo, mas já vai mergulhar e sair lá nadando, não é? Então, assim, em tudo. É tudo na vida. A comunicação também. Ninguém chegou no palco, olha, do nada, assim, já foi. Não. É aprender, é praticar, é correr atrás. E um dia a gente consegue. Só não pode parar. Não é? E é por isso que nós não paramos o nosso desafio das lives. É por isso que hoje estamos aqui mais uma vez na nossa 13ª live com muito gosto. Né, gente? E é isso. Só vim falar um pouquinho, só uns minutinhos, pra gente cumprir o nosso desafio. E amanhã, com certeza, tem mais. Tá, gente? Obrigada, Jaque, aqui dando os parabéns. Obrigada, gente. Olha, obrigada pela presença de vocês. Vanessa, assim, né? Obrigada pela presença de vocês. Olha, foi uma ótima noite com a companhia de vocês. Agradeço muito o tempo de vocês e estar aqui com a gente, né? Nesse desafio, nesse aprendizado diário, né? Então é isso, gente. Agradeço a todos. Olha, boa noite. E antes de dormir, vamos fazer oração para Deus, viu? Fazer oração para Deus dar sabedoria e discernimento para a gente cada dia tá vencendo os obstáculos e ser uma pessoa melhor, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.